A paz do Senhor. Amém. Tudo bem com vocês? Contentes, felizes? Sexta-feira de glória. Deus vai falar comigo, vai falar com você. Já tem falado no meio dos louvores. Na verdade, a gente tem se comprometido já com os louvores que cantamos hoje, hein? No culto de renúncia, aquilo que nós cantamos hoje, meu irmão, você vai ter que dar conta do que você cantou hoje. Tá pronto? Eu conheci um pastor que dizia: crente não mente, só quando louva. Porque canta o que não vive. A gente tem que cantar o que nós vivemos. O louvor é a expressão daquilo que nós vemos em Deus, mas também a revelação de quem Deus é. O louvor também é usado para nos confrontar e nos posicionar em arrependimento, antes mesmo da palavra. Amém? Não é um lugar para a gente ser o que nós não somos. É um lugar para apresentar o que temos, deixar o que devemos deixar e abrir o coração para sermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Você está pronto? Amém. Bom, eu estou feliz de estar com vocês. Agora oficialmente papai, né? Eita, agora oficialmente papai, né? Que experiência maravilhosa. Que experiência maravilhosa. A gente vai ganhando algumas experiências, eu como pai de primeira viagem. A gente vai vivendo cada dia, e se a gente estiver mais atento, vai vendo como Deus anseia, né? Porque na posição de pai, eu consigo entender um pouco mais a minha posição de filho. Não é verdade? Tenho ficado feliz com tudo isso. Sou grato a Deus pela minha esposa, minha filha, e grato a Deus estar com vocês aqui novamente, né? Porque se o Espírito Santo me trouxe aqui novamente, é porque realmente temos deixado Ele falar. Amém? Vocês estão prontos então? Então vamos comigo para o texto de hoje, que está em Lucas, capítulo 9, 23. Na verdade, eu vou usar aqui a abertura. Só abrir aqui. Ótimo. Prontos? Bom, o William tem se conhecido como alguém que trabalha com o Ministério de Restauração. E o Ministério de Restauração nem sempre é algo suave. E hoje, nesta abertura dessa conferência tão importante, que tem como objetivo colocar-nos num trilho durante este ano, ok? Porque vocês escolheram pelo Espírito Santo, obedeceram ao Espírito e entenderam que o trilho deste ano é renúncia. Significa que o ano 2025 tem muito para dar, desde que você se deixe esvaziar. Certo? Em outras palavras, embora a igreja possa agir e possa fazer muitas coisas, muitas vezes quando envolve renúncia, tem mais a ver com o tempo de plantio do que com o tempo de colheita. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes queremos colher numa época em que Deus está pedindo para plantar. E nós queremos nos encher numa época que Deus está pedindo para esvaziar. Então fiquem atentos ao tempo de renúncia. Fiquem atentos para que vocês não se encham de coisas quando Deus está pedindo para você deixar coisas. Para que em 2025 Ele possa depositar sobre um coração que amadureceu em renúncia. Amém? Porque o grande problema da igreja é que nós somos muitos meninos na renúncia. Então é um chamado ao amadurecimento. E para isso eu quero te convidar. Em Lucas 9, 23 diz o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o texto do ano. Eu quero me nortear, quero entrar no trilho com vocês, mas o que eu quero falar com vocês sobre esse texto é a ênfase está em negar-se a si mesmo. E a pergunta é: quem é você para negar-se a si mesmo? Estamos no meio de uma crise. Estamos no meio de uma pandemia de problemas mentais, de depressão, de busca de identidade. Então, quando o texto fala que eu preciso negar-me a mim mesmo com relação à cruz de Cristo, porque a ordem é: quer vir após mim? Jesus está dizendo: quer vir após mim? Está dizendo, primeiramente, sou a tua referência. Se você quiser fazer alguma coisa para Deus, venha depois de mim. Anda na minha presença
e ser perfeito. Venha depois de mim. E depois que você entender que você tem que me seguir, então agora eu preciso que você se negue. Depois que você se negar, então você toma a sua cruz. Para você pegar a cruz, você precisa entender quem você é para renunciar quem você é. Essa é a ordem do texto. Então hoje eu quero, através da pessoa do Espírito Santo, para mim e para você que estamos aqui sendo ministrados por Ele, permitir que Ele nos choque. Permitir que Ele nos choque. Que Ele nos coloque diante do espelho e que ao olhar para o espelho possamos cantar e clamar dizendo: salva-me de mim mesmo. Eu preciso negar, não coisas. Eu preciso negar alguém que se opõe ao Senhor. Esse alguém não está nem à minha direita, esse alguém não está nem à minha esquerda. Esse alguém é alguém à minha frente, no próprio espelho. Sou eu. Vivemos o evangelho fraco, de meninice, de hipocrisia e religioso. Porque negamos coisas que não refletem a nossa natureza. A verdadeira renúncia vai refletir quem você era. E o resultado dela vai refletir quem você é. Toda renúncia tem que mostrar quem você era. E após ela tem que revelar quem você é. Depois dela. Uma renúncia que não tem a capacidade de se colocar como um divisor de águas, aonde você possa contar quem você era antes da renúncia e quem você passou a ser após ela, então tem algo errado. Você não está renunciando, segundo os critérios do Espírito Santo. Segundo os teus critérios, segundo os critérios da religião, segundo os critérios do homem, segundo os critérios do mundo, sim. Mas não segundo os critérios de interesse do reino. Quero chamar a tua atenção para isso hoje. Amém? Amém? Então, quem sou? Ou o quem sou para negar-se a mim mesmo? Quem sou? Quero te convidar a ouvir algumas coisas que quero ler e depois entrar com você na introdução, no desenvolvimento. Mas antes quero ler um pouquinho. Tenha só um pouquinho de paciência comigo. Já parou para pensar que as pessoas querem renunciar a partir do que elas querem e não a partir de quem são? Parou para pensar que muitas vezes a renúncia tem a ver com coisas e não a partir de quem é? Muitas vezes as nossas renúncias têm característica de coisas e não a natureza de quem somos. Já refletiu que o discipulado de Cristo, porque quando nós falamos sobre Lucas 9:23, nós estamos falando que a renúncia, ela está dentro de um contexto de discípulo. Se você tirar a renúncia do contexto de discípulo, você não está renunciando. Porque você não está seguindo alguém. E por seguir alguém, você precisa fazer renúncias. Tem a ver com seguir alguém. Tem a ver com alguém que está provocando você, revelando quem você é, para deixar de ser quem você é, para ser a imagem e semelhança de quem está te guiando. Já parou para pensar? Já refletiu que o discipulado de Cristo, que nos leva a muitas renúncias, tem mais a ver com os encontros que temos com Ele? E como esses encontros nos confrontam a renunciar, a reconhecer quem somos, para deixar de ser quem somos, para nos parecer mais com Ele. Estamos renunciando coisas sob o pretexto de termos coisas, e não renunciando quem somos, sobre a verdade de quem Deus quer que eu e você sejamos nele. A renúncia deve refletir quem? E a sua natureza vai expressar as coisas que você deve de ter ou não. A renúncia deveria de nascer de uma natureza. A sua natureza deve determinar as escolhas de sua renúncia. E não as coisas. Não os seus planos. Não os seus projetos. Coisas, planos e projetos devem vir na consequência da sua natureza. E não o contrário. Nós queremos ter planos, coisas e projetos para depois ser quem somos.
Quero alinhar isso com você. Porque hoje eu quero entrar num ponto com você, nós vamos ver, em que os seus talentos, os seus dons, sua faculdade, o seu trabalho serve à sua identidade, não o contrário. Você tem essas coisas por causa da sua identidade, não o contrário. Mas nós estamos pregando o evangelho que nós temos que ter coisas para sermos alguém. Estamos pregando o evangelho que nos faz mais sermos perdidos do que achados nele. Então hoje eu quero abrir a conferência já quebrando você. E os outros pastores vão se resolver para consertar isso aí. Amém? Você fica o Senhor no final para descer o óleo. Amém. Deixa no vaso do oleiro. As mãos do oleiro o vaso. Mas eu quero aqui quebrar algumas coisas. Amém? Nós fazemos parte de uma cultura religiosa no Brasil que se levanta contra o verdadeiro evangelho. Meu Deus. Pregamos o evangelho que aponta para as coisas do reino, mas não conseguimos ver o reino apontando para o seu próprio rei. Que crise que é essa? Dá para falar do reino de Deus sem entender quem é o seu rei? Dá para falar do reino de Deus quando é o rei quem determina a cultura do reino? Estamos falando de uma cultura de reino que não aponta em nada sobre quem é Jesus. Isso não é evangelho. Isso não é reino. Pare e medite sobre isso. O negar-se a si mesmo ocorre no seguinte contexto e vem depois de uma grande pergunta. Dentro desse contexto de Lucas 9, o negar-se a si mesmo vem depois de uma pergunta. A pergunta é: quem sou eu para você? Por que você quer renunciar? A partir do que você quer renunciar? Você quer renunciar porque você quer um lugar no meu reino? Você quer renunciar porque você quer dom? Você quer renunciar porque você quer poder? Você quer renunciar porque você quer prosperidade? Mas nada disso está no contexto da renúncia. O contexto da renúncia pela qual o Espírito Santo deu o texto para vocês vem na sequência de uma questão: o que o povo lá fora diz a meu respeito? E depois, ok, eles não sabem quem eu sou. Beleza, porque eles não andam comigo. Agora vocês que são os 12, que andam comigo, vocês, eu e vocês que estamos vindo à igreja, culto atrás culto, culto atrás culto, ano atrás ano, quem sou eu para você? Para você decidir renunciar a alguma coisa. Qual a essência da sua renúncia? Eu ou as coisas? Qual a essência da sua renúncia? Eu ou minhas promessas? Ajude-nos. Na beleza da tua santidade, ajude-nos. Não somos dignos de estarmos aqui. Alcança-nos. Alcança-nos. Alcança-nos nesse dia, nessa abertura. Alcança-nos, cada um de nós. Nós te entregamos o nosso coração. Entregamos nossa vida. Nos ensina a renunciar. Nos ensina a renunciar. Nos ensina a esvaziar como o Senhor se esvaziou. Não nos deixe seguir sombras. Queremos seguir a tua própria presença, Jesus. A tua própria pessoa. Ajude-nos, Espírito Santo, a enxergar. Então, preste muita atenção nisso. Quando se trata de renúncias dentro do discipulado, preste bem atenção, a ênfase sobre renúncias hoje está dentro do discipulado. Amém? Se você não está seguindo Jesus, não serve para você renúncia. Você está fazendo renúncias por pretextos e interesses seus. Você não entendeu ainda o que é reino. Você não entendeu ainda a dimensão que foi colocado dentro de você. Você não entendeu ainda a quem você está seguindo. Então, o contexto de renúncia está dentro do discipulado.
E quando está dentro do discipulado, não é como eu quero te discipular, não é como a ICEM quer te discipular, não é como a teologia diz que você deve ser discipulado. Esse discipulado é um critério do próprio Senhor Jesus. Esse discipulado tem a ver com os planos de Deus que estão nas mãos do Espírito Santo e Ele quer te conduzir do jeito dele. Não tem a ver com o meu conforto, com o seu conforto. Não tem a ver com os meus planos ou os seus planos. Tem a ver com me encaixar. Quem renuncia está buscando o alinhamento. A renúncia nos leva a nos alinhar a um plano estabelecido na eternidade, do qual eu estou numa linha paralela. E Deus quer me puxar para a linha contínua da eternidade nele. Sou eu que estou desalinhado. A renúncia deve revelar quem Deus é. Senão, não é renúncia. Quantas pessoas vocês viram que já renunciaram tantas coisas? Se Deus tirar a boca dela e a vida dela tiver que pregar, ela vai conseguir pregar pelas suas renúncias? Suas escolhas, sua história de vida, seria capaz de falar mais alto do que as suas palavras até hoje? Se suas renúncias não falam do caráter de Jesus, suas renúncias não provam que Ele é o teu Deus. Está pronto para subir de nível? Está pronto? Então tira o pau do seu coração assim, ó. Tira a poeirinha dele aí, ó. Porque ele vai limpar. Vamos lá. Quando se trata de renúncias dentro do discipulado de Cristo, essas renúncias nunca serão um critério do discípulo. As renúncias sob o discipulado de Jesus sempre revelarão os interesses do rei e os interesses do reino. Toda renúncia vai primeiro revelar o que Jesus quer, além de você. Vai ser uma mensagem para o mundo de que um reino está chegando, e essa renúncia anuncia o reino que está chegando. Toda renúncia deve revelar a eternidade aqui no Cronos. Senão, você não está tocando a terra como deveria. Assim como é feito nos céus, seja feito na terra. Se eu estou renunciando por conta dos céus, porque as minhas renúncias não deixam claro o que é o céu. Então eu quero trazer alguns exemplos práticos nisso, e o primeiro é Jó 42, 2 a 6. Vocês estão comigo? Amém. Embora Jó não tenha conhecido Jesus, sabemos que todo o trabalho de Jó, todo o trabalho de Deus tem como critério apontar quem é Jesus. Amém? Amém. Jesus é o propósito de Gênesis, e até Apocalipse tem como propósito revelar quem Ele é. A mensagem e a carta escrita da Bíblia tem a ver sobre quem Ele é. E como eu me encaixo nele. E como eu me acho nele. Como eu habito nele. Como eu me escondo nele. Tem a ver com ele, não comigo. Em Jó 42, 2 a 6, diz o seguinte: mas antes de chegar lá, eu quero fazer uma introdução do começo do livro e já ir para o final do livro. Porque o começo do livro é extraordinário para você entender o discipulado. O começo do livro, Deus conversando com o diabo, e Deus está lá discipulando Jó, ensinando Jó. Porque discipulado não é coisa só do Novo Testamento. Seguir a Deus é algo que já vem do Antigo Testamento. Discipulado é seguir alguém, é imitar alguém, é colocar alguém como seu mestre, como seu professor, alguém e os seus ensinos de sua vida como um crivo para a sua vida. E esse tipo de discipulado, embora não mencionado como discipulado, já vem desde o Antigo Testamento. Jó era um homem que decidiu seguir a Deus pelo que ouvia sobre Deus. Guarda isso. Que talvez você seja um Jó na igreja. Você ouve de Deus todos os dias, mas você talvez ainda não tenha visto Deus. O problema da igreja é que eu posso ser um Jó antes do capítulo 42. Mas Deus quer que você seja um Jó discípulo a partir do capítulo 42. E Jó, ele diz o seguinte, 2:4. Na conversa com o diabo falou: você quer fazer Jó seu discípulo? Um homem justo e fiel? Tá bom, eu vou te dizer, Deus, é o seguinte: o problema do homem é um só. O Senhor disse, Jó 2:4 diz assim: pele por pele, Deus. O homem vai fazer tudo para defender a sua pele. O homem tem um preço. Toca na vida de Jó, para você ver se ele não se vende.
Tira tudo que ele tem para ver se ele não se vende. Tira. Vamos ver até que ponto Jó realmente segue o Senhor. Até que ponto realmente ele te ama. Até que ponto ele é justo e temente. Pele por pele. O homem fará tudo pela sua pele. Essa é a abertura do livro de Jó. E é uma realidade hoje. Todo mundo, segundo um ditado popular do mundo, todo mundo tem o seu preço. O diabo sabe disso, porque já é antigo isso. Conhecemos a história de Jó. E Jó chega lá no capítulo 42 e diz o seguinte, a partir do versículo 2. Passado, transpassado e mostrado pelo próprio diabo que Jó não tem um preço. O coração dele não está à venda. A história dele não está à venda. Jó não foi levado a renunciar. Deus permitiu que o diabo tirasse dele. Mas na hora de Jó renunciar a Deus, ele disse, Deus me deu. E ele tirou. Se é isso que você quer, diabo, que renuncie a Deus, tudo é dele. Tudo é dele. Ele me deu, ele tirou. A única coisa que me restou é a minha vida e o meu Deus. E eu não renuncio o Deus da minha vida. Ele diz, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento agora negar-se a si mesmo? Depois de Jó, até o capítulo 41, agora em Jó, capítulo 42, ele vai reconhecer quem ele é, para poder negar a sua própria natureza, aquilo que impedia de conhecer a Deus. Jó teve que reconhecer o que o impedia de andar com Deus. Ele falava de alguém que ele não conhecia. Ele diz, quem é este que sem conhecimento encobre o seu conselho? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Próximo. Tu disseste, agora escute, e eu farei perguntas e você me responderá. Jó não respondeu uma. Jó reconheceu quem ele tinha que negar. Jó reconheceu que no meio daquelas dificuldades que ele passou, das provações que ele passou, existia alguém que falava demais. Alguém que defendia um Deus que ele não conhecia. Alguém que falava de um Deus que ele não conhecia. Era verdade que sobre aquilo que ele fazia ou falava sobre Deus era uma verdade? Era uma verdade. Mas ele não teve um encontro com essa verdade. Quando ele teve um encontro com essa verdade, olha só o que aconteceu. Próximo versículo. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te conheço com os meus olhos te veem. Próximo versículo. Eu me arrependo. De quem você quer ser? O que você está negando? Toda renúncia tem raiz no arrependimento. Toda renúncia tem a ver com quem você é e quem Cristo quer que você seja. Toda renúncia começa numa transformação de caráter. Não tem a ver com coisas, não tem a ver com cargo, não tem a ver com posição. Coisas, cargos e posições verão em consequência da renúncia. Porque aquele que era um dia funcionário numa empresa, conheceu a Cristo, negou a sua própria vida, negou-se a si mesmo por Cristo, quando ele vai no outro dia para a mesma empresa, para o mesmo cargo, é a mesma empresa, é o mesmo cargo, mas o funcionário que está ali é outro. Ele mudou. Ele foi transformado. Ele entendeu o que ele tinha que negar em si mesmo. O que você quer renunciar este ano? Jó, no final da sua jornada, reconheceu que ele tinha que negar-se a si mesmo. Teve que se arrepender no pó e na cinza, se humilhar diante de Deus. Que o maior problema é que ele falava de um Deus que ele nunca de fato tentou procurar conhecê-lo. Porque era confortável. Deus sabia que Jó era temente. Deus sabia da sinceridade do coração de Jó, mas Deus sabia que Jó ainda falava de coisas, falava de um encontro de outros que tiveram com Deus, não do encontro dele com Deus. A sua renúncia tem que nascer no encontro com
Deus. Você precisa ouvir de Deus o que Ele quer que você tem que deixar. Sua renúncia não tem a ver com seus propósitos, planos de carreiras ou ministérios. Mas o seu propósito, plano de carreiras e ministérios dependem desse encontro seu com Deus. Porque eles vão fluir em concordância com a natureza de Deus em você. É o primeiro ponto. Primeiro ponto dessa renúncia. Renunciando o orgulho intelectual para receber uma inteligência espiritual. Jó teve que abrir mão do seu orgulho intelectual para desenvolver uma inteligência espiritual que somente tendo um contato verdadeiro, uma experiência única sua com o Criador é que vai mudar isso. Amém? Abrir uma igreja, todo mundo pode. Revelar o Cristo na igreja não é para todo mundo. Existem muitas casas sem um lar. Existem muitas igrejas. Existem muitos templos sem uma igreja. Renuncie o teu orgulho intelectual. Submeta os seus pensamentos. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. Humilhe-se. Deixe ele fazer perguntas que você não vai saber responder. Só que cada pergunta difícil que ele fazia para Jó, ele sabia que Jó dava mais um passo na direção dele. Me conta. E uma outra pergunta. Me conta. Uma outra pergunta. Me conta. E cada pergunta sem resposta era um passo para a presença de Deus. Todas as vezes que Jó falava de um Deus que não conhecia, ele ia no sentido oposto de Deus. Tanto é que nós vemos o diabo tocando em toda a sua família. Deus permitiu que o diabo tocasse em toda a sua família. Direção errada. Um povo que fala de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor. O segundo ponto da renúncia é renunciando o orgulho e a ambição material por milagres de misericórdia. Você nasceu de novo, você é um milagre, amém? Amém. Sim ou não? Sim. O seu milagre é fruto de misericórdia e graça, sim ou não? Sim. Por que elas não fluem a partir de um milagre aonde você está? Por que o milagre da misericórdia, da graça que começou em você, não flui aonde Deus te colocou? Vou explicar melhor isso. Em Lucas 9, 52 e 55, nós vemos que Jesus está entrando numa cidade em Samaria. E ele manda 2 pessoas à frente. Antes de chegar na cidade, vão à cidade de Samaria e preparem um lugar para mim, para nós pousarmos lá à noite. E o texto diz em Lucas 9, 52 e 55. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Presta atenção. Jesus ainda não está no local. Mandou você lá. Preste atenção nisso. Jesus ainda não chegou no local, mas mandou você lá. E chegando lá, diz que os samaritanos não receberam. Por quê? Porque o seu aspecto era como quem ia para Jerusalém. Samaria e Jerusalém não se davam, tinham disputas rivais entre eles. Eles não se falavam, tinham problemas religiosos entre eles, políticos, religiosos. E eles sabiam que Jesus queria pousar na Samaria, naquela aldeia, mas que na verdade não tinha interesse em ficar ali. Ele precisava ir para Jerusalém. Ele tinha um propósito, ele tinha um destino, mas queria passar em Jerusalém. 2 dos seus discípulos, que ele perguntou a esses discípulos,
quem sou eu para você? A resposta de quem sou eu deve determinar as suas renúncias. Quando as pessoas não querem ouvir o Jesus que está contigo. As suas renúncias devem determinar o espírito que move em você para essas pessoas. Tiago e João, diz o texto, e os seus discípulos, Tiago e João, os filhos do trovão, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois? A renúncia, quando provocada sobre os interesses do rei, a renúncia, quando provocada para revelar os interesses do reino, ela parte de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Aquele que renuncia, renuncia para cooperar com a obra. Aquele que renuncia, renuncia porque o Espírito tem uma obra, tem um plano para você. Suas renúncias têm a ver com o plano de Deus que estão nas mãos do Espírito Santo. Tem a ver com a missão que Ele escolheu você para fazer parte. Quando Ele fala, vocês não sabem de que espírito sois, está dizendo, vocês estão cooperando com quem? Eu vim para salvar as vidas, elas não me querem ouvir. E olha o detalhe que Jesus disse, vou deixar a chance para elas me ouvirem. Por quê? Jesus ensinou. Se nós pararmos no local e não quiserem ouvir, o que vocês vão fazer? Tira o pó das suas sandálias e deixa estabelecido que sobre eles agora só o juízo. Jesus não bate o pé, não tira o pó das sandálias. Vocês não me ouviram hoje porque eu preciso ir para Jerusalém. Eu tenho um propósito e nesse propósito Samaria está no meio do propósito, mas vocês não querem fazer parte desse propósito. Mas eu vou levantar um Filipe, ele vai vir para cá e vocês vão ver o meu amor. Eu vou mandar uma perseguição e vai vir um Filipe para cá. Vocês vão ver como eu amo vocês. Vocês não entenderam que para Filipe vir para cá eu preciso morrer por vocês. Para Filipe passar por cá, por aqui, eu preciso seguir adiante. Eu preciso pegar a minha cruz. Eu preciso sinalizar ao Pai que inclusive por vocês também haverá perdão. Mas vai chegar um Filipe. A sua renúncia tem que abrir portas, porque se você não puder pregar, você abre portas para que outros possam pregar. A sua renúncia precisa pavimentar uma estrada, enquanto você leva dias, horas ou meses para abrir uma estrada. Aquele que vem depois de você vai correr na velocidade do Espírito para ganhar as pessoas que você não ganhou, porque Deus te usou para abrir uma estrada, mas Deus vai usar aquele para ganhar essas pessoas que estão à beira do caminho. A sua renúncia precisa abrir caminho para que outros conheçam a Jesus. A sua renúncia precisa abrir caminho para que outros provem das misericórdias de Deus. A sua renúncia precisa abrir caminho na sua empresa, meu irmão. Eu quero falar de algo aqui, renunciando ao orgulho e à ambição material por milagres de misericórdia. Posso falar porque já passou isso. Começo do ano passado, estava há um mês do nascimento da minha filha, estava trabalhando com um montador de móveis, um marceneiro. E surgiu uma oportunidade de trabalhar em outro lugar, cesta básica, toda a comodidade necessária. Quando eu estava no caminho da entrevista, Deus falou assim para mim, você pode escolher a proposta que te fizeram. Mas o meu propósito é que você cuide daquele homem. Escolha. O emprego ou cuidar daquele homem para mim. Mas Senhor, e como que eu vou fazer? Eu estou te oferecendo um propósito. E dentro dele está todos os teus recursos. Tudo o que você precisa está dentro dele. Ou você pode ir para a proposta e levantar os recursos pelo teu suor. Escolhe. E quando eu estava lá,
que eu ia virar as costas, não podia virar, porque foi uma pessoa da família que indicou e tive que prestar contas, né? Quando eu cheguei lá, Deus falou assim para mim, você vai dizer para o dono que você não vai ficar, porque eu disse não. Falei, pronto, agora azedou o caldo. Já não vou ficar, é mais fácil ir embora, não dá satisfação, né? Agora chegar para o dono e falar que não, é que está a questão. As renúncias da sua vontade, elas vão deixar com que o propósito de Deus flua para outros. Quando você não renuncia, você está represando o trabalhar de Deus na vida de outros. Quando você não renuncia, porque você tem uma ambição material, você está impedindo que Deus realize o trabalho dele na vida de outros. Você está impedindo que uma Samaria não deixe você pregar, mas talvez Felipe vai passar por lá. Você precisa abrir caminho para o Espírito Santo nas suas renúncias. De qual Espírito, a quem você serve, as suas renúncias devem apontar a qual Espírito que move você. É o de Mamon ou o Espírito Santo do Senhor? Qual é o Espírito? São dias de escolhas difíceis. Não são dias de escolhas confortáveis, meu irmão. Não para nós cristãos. A China já colocou ali o livro branco. E alguns cristãos, o cristianismo já é colocado como terrorista dentro do livro deles. Porque se opõem ao que eles querem como regime no mundo. A sua vida, daqui para frente, não tem a ver com conforto. Suas escolhas não têm a ver com conforto. E sabe de uma coisa? Não tem faltado. Deus não deixou faltar. Não tem. Ele está tratando com você. Ele pode dar mais, pode dar pouco, mas isso tem a ver com você. Estamos todos em treinamento. Estamos todos em obra. Você precisa entender que eu cresci dizendo assim, faça faculdade para você ser alguém. Quem já ouviu isso? Né? Terrível. Deus vai te dar uma faculdade porque você é filho dele. Deus vai revelar os seus talentos. Deus vai revelar os seus talentos porque você é filho dele. Deus vai te dar ferramentas porque você é filho dele. Significa que todo recurso que você tiver em sua vida é para servir a sua identidade. E a sua identidade serve a um propósito do reino. Tudo que eu e você temos serve a uma identidade. Quando você orou ao Senhor e pediu a Deus um emprego, Deus deu um emprego e Deus te deu um salário para servir a sua identidade. Ele te deu um emprego e te deu um salário para servir ao propósito que Ele colocou dentro de você e nunca para você servir ao dinheiro. A única ambição que eu e você temos que ter é de ver o reino de Deus avançar. O resto Ele cuida de você. Não estou dizendo que você não tem que ter planos, não é isso. Eu estou dizendo que por causa da sua identidade você tem o que tem. Por causa da sua identidade Ele te instigou a fazer aquela faculdade. Por causa da sua identidade Ele te instigou a fazer aquele curso. Por causa da sua identidade e por causa do projeto e propósito que Deus tem com você, é que Ele tem feito chegar o salário que você tem. Tem a ver com um reino. E suas renúncias devem manifestar isso. Fazemos grandes renúncias para ir ao Walt Disney, mas nenhuma para revelar o reino. Fazemos grandes renúncias para ir ao Walt Disney, mas nenhuma por aqueles missionários que estão lá fora. Qual reino servimos então? A que reino você serve? Qual é o espírito que te move? Quando você entra no seu trabalho, qual é o espírito que te move? Na minha experiência, nas empresas que eu entrei, eu tenho testemunho de pessoas que se converteram depois, muito tempo depois. Uma dessas, há muitos anos atrás, um cara está morando hoje na Alemanha. Ele falou, rapaz, eu estou há anos tentando chegar. Você lembra de mim? Eu sou deles, aquele cara da zoeira, com mulheres, uma porrada de coisa. Você lembra de mim? Você trabalhou comigo e ficava me apurrinhando de Deus. Fala, agora eu lembro, Denis, lembro. Cara, eu estou aqui na Alemanha e eu preciso te agradecer. Eu sou de Jesus. Glória! Aleluia! O Espírito que há em você
vai te levar a fazer renúncias para que outros sejam salvos. Você consegue compreender isso? E o terceiro ponto diz o seguinte: negar-se a si mesmo para ser achado nele. Terceiro ponto, você quer renunciar para quê? Suas renúncias, se alguém for te procurar hoje, em quem você está? Em quem você está? Nossa, mas que pergunta é essa? Se você ler o Salmo 91, você vai ver que ele diz o seguinte: esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansarei. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Ele é o meu refúgio. Versículo 9. E o Senhor, eu habito nele, eu estou nele, eu me escondo nele. Quando alguém acha você, consegue achar você nele. Parece complicado, mas não é. As pessoas teriam que ver a gente tão imerso, como dentro de um copo, que para me achar, tem que me olhar dentro do copo e dizer: eu estou te vendo dentro de Jesus. Eu consigo enxergar as características dele em você. Eu consigo enxergar o esvaziamento que ele teve em você. Eu consigo ver que os seus pensamentos estão alinhados aos pensamentos dele. Eu consigo ver que há em você o mesmo sentimento que há nele. Porque você está nele. E alguém disse isso. Filipenses 3, versículos 7 a 9 diz o seguinte. Paulo falando: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Considero tudo como perda, por causa do conhecimento. Ok. Hoje, o que você tem para perder? Hoje, se ele te pedir uma casa, você dá? Se ele te pedir o seu carro, você dá? Se ele te pedir o seu emprego, você entrega? Para conhecer a ele? Se ele pedir para você abrir mão de coisas pelo simples fato de: você vai me conhecer. Não, peraí, Senhor. É coisa por coisa. Você entrega uma coisa 100 vezes mais para mim aqui na terra. Você prometeu. Se eu abrir mão de uma mulher, abrir mão de uma esposa, abrir mão de uma filha, abrir mão de uma casa, 100 vezes mais aqui. Não é isso que é pregado na teologia da prosperidade? Se você vai abrir mão de coisas, é para você ter mais coisas. A teologia da prosperidade não diz: abra mão de tudo que você tem para ter Ele. A sua riqueza é Ele. O seu tesouro é Ele. Paulo diz que, por causa da sublimidade de quem é Jesus, do conhecimento de Cristo Jesus, ele decide que tudo é perda. E ele fala: por causa dele, perdi todas as coisas. Por causa dele, considero que tudo que tenho na minha vida é lixo. Quem era Paulo? Um cara preparado aos pés de Gamaliel para ser o fariseu. Um cara que simplesmente decidiu perseguir a igreja e teve carta branca para todas as sinagogas. Não era uma pessoa qualquer. Paulo era alguém de reputação, que era a pedir: tem a carta, vai perseguir as pessoas. Vai defender o fariseu, o farisaísmo, romano, inteligente, poliglota, possivelmente de um lastro de uma família rica. E ele pega tudo isso, uma história de vida, e fala: por causa de Cristo isso não tem valor para mim. A minha renúncia e a sua renúncia precisa deixar claro a quem estou buscando. Não tem a ver com planos, projetos e coisas. Planos, projetos e coisas deveriam de vir na sequência de quem é Ele e o que Ele está me pedindo.
dentro dos planos dele, dentro dos critérios dele, dentro da vontade dele. Eu renuncio e deixo coisas para participar do andamento do reino dele, não para construir o meu reino. Muitas vezes nós queremos renunciar apenas para ter uma festinha de Vasti. Vou explicar para vocês. O rei Xerxes está fazendo uma festa de 6 meses, porque eles estão em guerra. E ele está fazendo de tudo para levantar aliados, porque a guerra está às portas. E dá uma festa de 6 meses. E no final, dá uma festa para os nobres, os servos. E aí ele fala, não, chegou a hora de mostrar que eu sou um homem feliz porque tenho uma esposa linda. Aí ele vai e manda chamar Vasti. E a Bíblia diz, mas Vasti também tinha dado uma festa só para as mulheres. Beleza, tudo bem. Vai cuidar das mulheres do reino. Só que aí ela diz assim para o rei, diga ao rei que eu não vou. Em outras palavras, eu estou na minha festinha, se vira com a sua. Tem muita gente competindo com o próprio Cristo fazendo a sua festinha na igreja. Não participando da festa do reino. Não participando dos sofrimentos do reino. Não participando dos interesses do reino. Participando dos seus interesses, da sua projeção, de como ter a melhor igreja, de como ser a melhor igreja. Não é isso que Deus pediu. Ele pediu para você conhecer Jesus. Não é isso que Paulo ensinou. Aquele que planta e aquele que rega não são nada. Mas aquele que faz crescer é tudo. Você entende que o crescimento da igreja é equivalente ao meu conhecimento dele? Não tem a ver com números a serem salvos. Tem a ver com os salvos que estão conhecendo a ele. Tem muita gente entrando na igreja para fazer números sem conhecer Jesus. Você não foi chamado, a sua renúncia tem a ver com ele. Tem a ver com quem ele é. Paulo disse, eu considero a minha história, os meus ganhos, o meu conhecimento, tudo que eu tenho, talvez as minhas heranças, tudo, como um lixo, para conhecer a Jesus. E ele termina dizendo, para ganhar a Cristo. E então ser achado nele. A gente pode filosofar muito sobre como ser achado nele. Na minha experiência de pai, ser achado nele é quando eu abraço a minha filha. Ela está dormindo, está no meu colo. Qualquer pessoa, para ter acesso a ela, vai ter que olhar para mim. Qualquer pessoa, para ter acesso à minha filha, vai ter que ver que o pai dela é 2 vezes, 3 vezes maior que ela. Quando eu sou achado em Jesus, todo mundo vai ver que ele é maior. Que eu diminuo a cada dia e que ele cresce a cada dia. A minha renúncia e a sua renúncia tem a ver com quem ele é. E é nele que vai se descortinar o seu ministério, ICEM. Nele, os propósitos para ICEM, os desejos da ICEM, o motivo pelo qual Deus plantou essa vinha chamada ICEM, o motivo pelo qual Ele escolheu essa geografia, o motivo pelo qual Ele tem feito tudo isso, Ele já sabe. Ele já sabe e Ele não está disposto a abrir os planos dEle, porque os planos dEle têm a ver com o coração dEle, os planos dEle têm a ver com a intimidade dEle, os planos dEle têm a ver com as câmaras dEle, os planos dEle têm a ver com andar com Ele. Ele não está disposto a abrir mais a mim e a você, sem que Ele tenha certeza que ao olhar para Ele, ali está você. Ali está você. Ao olhar para ele, vai dizer, sim, nós somos um. As tuas renúncias fizeram com que você viesse para mim. As suas renúncias fizeram com que você entendesse, eu sou o teu tesouro. E termino dizendo, depois de 13 anos de silêncio de Abraão, porque desobedeceu a Deus, Deus não deixou de guiá-lo, protegê-lo, subsidiá-lo, mas deixou de falar com ele por 13 anos. Depois de 13 anos, Deus aparece para ele e diz, galardão,
Abraão, eu sou o teu precioso tesouro. Qualquer um de vocês aqui esta noite, ao sair dessa porta, inclusive eu, se morrermos, você não vai levar nenhuma das suas conquistas. Sua faculdade não vale no caixão. Sua casa não cabe no seu caixão. As roupas que te endividaram não cabem no seu caixão. Nada você vai levar daqui. Nada. Pelo que você está lutando? Pelo que você está renunciando? Pelo quê? Agora, o dia que você chegar diante de Jesus e Ele falar, eu quero avaliar as suas renúncias que foram feitas no dia 2 de fevereiro de 2024. Eu quero mostrar os resultados das suas renúncias. Você trabalhou, você conquistou, você usou muito seus dons. O Pai te abençoou, você teve sua casa, teve muitas coisas e sabemos que você é grato. Mas eu quero mostrar a razão das tuas renúncias. E Ele falar, bom, dá uma virada para trás e você encontrar Maria, André, Marcos, Fabiano. Pessoas que foram salvas por causa das tuas renúncias. É isso que tem valor no reino de Deus. Vidas. É isso que tem valor. Você está pronto para renunciar? Vou ouvir mais 2 pregações aí e Deus vai consertar um pouco as coisas. Mas a minha questão aqui é quebrar o vaso. É quebrar o vaso. É levar você a se esvaziar e voltar chocado para casa. Você tem que entrar numa crise com você mesmo. Nesta noite, você vai negar a quem? Quem é você para se negar a você mesmo? Quem é o William? O que ele carrega? Quais são as áreas da vida dele que foram moldadas pelo Espírito e quais são as áreas da vida dele que são rebeldes ao Espírito? Quais são os desejos deles que se encaixam aos sonhos de Deus e quais são os desejos que têm levado ele a lutar contra o Espírito de Deus? Qual é a bússola nas mãos desse William? Tem a ver com a bússola dada por Jesus Cristo ou tem a ver com a bússola dada pelos desejos materiais deste mundo? Quem é o William para negar-se a si mesmo? O quanto do coração do William tem sido manifestado pelo Espírito para que ele possa clamar e pedir a Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração. Eu não posso renunciar com esse coração. Dá-me um coração que esteja à altura das renúncias que preciso fazer. Se você não entender isso, você vai continuar renunciando tudo que o mundo pede. E o mundo vai continuar te aplaudindo. Porque todas as suas conquistas só têm a ver com este mundo. Apenas.